3000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the dead? Your last time to me seems so tragic. Well, until it's all, you fool the people with magic. You wasted all the sentence, oh, Mr. Charming. All aboard! Na busca para entender o inexplicável, como por que estamos aqui e para onde vamos, gerações de pessoas encontraram alento nas ideias de líderes ocultistas. Conheça agora os mestres do desconhecido, grandes ocultistas de todos os tempos. Aleister Crowley. Conheça o britânico adorado por roqueiros como John Lennon, Ozzy Osbourne, Jim Page e Raul Seixas. Aleister Crowley nasceu em Warwickshire, na Inglaterra, em 1875, numa família rica, muito cristã. O pai, que morreu em 1887, deixando uma farta herança ao filho, costumava recitar um capítulo da Bíblia todas as manhãs. Mesmo assim, Crowley não se bastou das explicações da religião cristã. Quando jovem, estudou filosofia na Universidade de Cambridge, onde também explorou poesia, xadrez e montanismo. Os anos de estudo ocultista de Crowley começaram em 1898, quando ele se juntou à Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma organização secreta inglesa que explorava elementos da astrologia, cabala, alquimia e tarô. A ordem não existe mais, mas sua influência continua em diversos movimentos ocultistas atuais, como a própria Telema, seita fundada por Crowley em 1904. Para entender os mistérios da vida, Crowley buscou respostas nas viagens que fazia para o México, Egito e Índia, onde teve contato com o budismo e o hinduísmo. Foi durante a lua de mel no Egito que Crowley afirma ter
escutado uma entidade chamada Aiwass, que ditou a ele a obra fundadora da Telema, o Livro da Lei. O texto explica que a história da humanidade é dividida em éons, longos períodos de tempo com características específicas. A pré-história seria o éon de Ísis e a era medieval seria o éon de Osíris e a nossa época seria o éon de Horus. Para Crowley, esse seria um tempo de grande maturidade em que a humanidade realizaria seus próprios desejos. Foi na época da escrita do Livro da Lei que Crowley começou a fazer referências ao demônio e utilizar o número 666. Ele também criou a marca da besta, um símbolo composto de círculos que representa o Sol e a Lua, e um heptagrama com os números na parte inferior. Em 1907, Crowley fundou uma organização para praticar e divulgar a Telema, chamada de Astrum Argentum, mais ou menos esse o nome. Antes participou da Ordo Templi Orientis, uma ordem esotérica alemã. Ficou famoso no final da vida, tanto por suas práticas ocultistas quanto por seu estilo de vida. Crowley era usuário de drogas, incluindo heroína, e bissexual. Morreu de doenças pulmonares na Inglaterra em 1947. Eliphas Levi, autor de diversas obras, esse francês ilustrou um dos símbolos mais famosos do ocultismo. Nascido em Paris, na França, em 1810, Eliphas Levi chegou a ser ordenado diácono e escreveu uma série de livros sobre religião antes de seguir o caminho do esoterismo. Após desencanar do seminário da famosa igreja de Saint-Sulpice, escreveu tratados mais radicais e foi preso por um curto período. Apesar de produzir bastante, foi apenas em 1854, quando viajou da França à Inglaterra, que começou a publicar obras sobre magia e misticismo. Levi escreveu 2 livros sobre esoterismo, que formaram a obra Dogma e Ritual de Alta Magia, uma das referências mais importantes do ocultismo. A introdução indica todas as influências de Levi, como os Vedas, escrituras sagradas do hinduísmo, e as religiões de povos antigos, como egípcios e assírios. O livro ainda inclui uma tradução de Nuktemeron, deve ser assim que se pronuncia, a obra atribuída ao filósofo grego Apolônio de Tiana. Até sua morte em 1875, Eliphas Levi publicou outros livros relevantes, como As Chaves dos Grandes Mistérios e A Ciência dos Espíritos. Também em Dogma e Ritual de Alta Magia, Levi popularizou uma versão do Baphomet, uma divindade a quem os templários supostamente adoravam. O desenho feito pelo próprio ocultista francês mostra uma figura humana, mas com cabeça de cabra, e está carregado de símbolos. Um braço feminino aponta para a lua branca, que representa o amor de Deus. Já o braço masculino aponta para a lua negra, que representa o rigor divino. Os seios simbolizam a humanidade, enquanto a chama entre os chifres significa inteligência e o fato de que a alma está acima do carnal. Em 1861, Levi foi iniciado na maçonaria, em Londres, mas sua participação nessa sociedade secreta foi breve e atribulada.
conhecido como mestre do ocultismo e da simbologia, foi convidado para dar uma palestra numa loja em Paris. Interrompido por um mestre maçom, Levi se ofendeu, parou a apresentação e saiu para nunca mais voltar. Posteriormente, viria a criticar os ex-colegas, dizendo que, como negavam o cristianismo, haviam esquecido uma importante característica da maçonaria: a tolerância. Obrigado por assistir a mais um vídeo deste canal. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo. Abraços do Mensageiro.